agora a palavra de Deus para abençoar a sua vida e testificar o que Deus tem para você nessa vida. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 até o 56. Esse texto narra um fato ocorrido entre os samaritanos e o Senhor Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, morto, levado, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E Jesus, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Esse é o texto para nós nessa manhã, queridos ouvintes. A palavra de Deus que revela assim o aspecto real da vida, da minha, da sua, de todos, sem exceção, de cada um sobrevivente nessa história de vida. A gente sabe que naturalmente a gente nasce, cresce, reproduz e morre, né? É a regra de vida de todo mundo. Tem um princípio, mas tem um fim. Ontem morreu pessoas, hoje vai morrer pessoas, amanhã, sucessivamente, todos os dias está morrendo gente. Por quê? Chega uma hora que chega a hora da pessoa partir. Ninguém fica para semente, ninguém fica eterno, ninguém fica para sempre. Nesse corpo, não. Então é o primeiro assunto nosso. Eu nasci, eu cresci, eu estou desenvolvendo minha vida, mas vai chegar uma hora que eu vou morrer. Não adianta espernear, não adianta reclamar, não adianta criar assunto, não adianta. Qualquer coisa que eu fizer não vai mudar nada. Eu vou morrer, um dia eu vou morrer. Um dia você também vai morrer. E um dia também cada pessoa vai morrer. É preocupante, não é verdade? É preocupante. Por isso que Salomão falou que é melhor estar na casa do luto, onde há choro, do que na casa da festa, onde há banquete. Porque a casa do luto ensina a gente que daqui a pouco vai ser a nossa vez. Vocês desculpem eu estar falando desse assunto, mas não é todo dia que eu falo, mas tem que falar. Eu preciso saber que um dia eu vou deixar de existir nessa vida terrena e vou passar para outra dimensão. Eu preciso saber disso. Porque nós estamos vivendo uma oportunidade de estarmos vivendo. Por isso que o Senhor diz assim que o nosso fôlego de vida é um favor de Deus. Você não respira simplesmente, não. É Deus que te sustenta, te dá o fôlego de vida. Porque na hora que Ele tirar, acabou. Só que enquanto isso, nesse mundo que nós vivemos, por causa do pecado de Adão e Eva, foram expulsos do jardim do Éden, e agora veio dor, veio doença, veio problema, veio a morte, né? Veio as dificuldades. Satanás, com seu bando de corja, a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu viraram demônios, e eles estão aqui no mundo atormentando, tentando tragar as pessoas, tentando tomá-las, né? No seu estado original. Está um problema sério, é uma guerra assim, terrível. Cada tempo que passa, a sociedade fica mais sujeita a essas artimanhas malignas, e o negócio não é brinquedo não, viu gente?
Então, no meio dessa tormenta, no meio dessas dificuldades, nós temos que acordar. Acordar, despertar desse sono de indolência e prestar atenção nessa realidade, da minha realidade, na sua realidade. Quem sou eu hoje? O que eu estou vivendo hoje? Qual a minha realidade de vida hoje? Para onde eu estou indo? Como é que vai ser a minha morte? Qual vai ser o meu destino final? Tudo isso a gente precisa se preocupar. A gente preocupa-se quando é novo em estudar, em formar, em ter uma profissão, não é? Preocupa-se em trabalhar, preocupa-se em namorar, casar, ter filhos, educar filhos, fazer patrimônio, enfim. A gente passa pela vida com essas preocupações normais de vida humana. Eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que construir uma casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que cuidar da saúde, eu tenho que fazer os exames, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer dieta, não é assim essa loucura do ser humano hoje? Sempre foi. Eu tenho que trabalhar e ganhar dinheiro e tocar minha vida e fazer uma poupança, eu preciso dessas coisas todas. É assim mesmo. É assim mesmo que acontece. E quando chega no final, morre. Mas nesse sentido, a gente já sabe, a gente já entende. Agora, nesse interim de situação, a gente precisa entender o papel do Senhor Jesus, o papel do Espírito Santo, o papel de Deus, o papel do adversário da nossa alma, chamado Satanás. A gente precisa entender esse mundo espiritual. Não dá para ser leigo, não dá para passar na vida ignorando as coisas, não dá. Eu já ouvi pessoas dizendo que detesta o hospital, quer saber de hospital, tô nem aí para o hospital. Tudo bem, está com saúde, está novo, está forte, pode dizer mesmo. Mas chega uma hora, amigos, que não tem desse negócio não. Se você não for, eles te levam. A verdade é essa. Se você não for, você é levado, porque vai morrer amigo. Ah, eu não vou em cemitério, querem saber de cemitério. Tudo bem. Chega uma hora que você vai ser levado para lá mesmo. Então, não tem escapatória. A gente precisa entender as coisas. Compreender essas coisas. Por que as pessoas pagam plano de vida? Plano de saúde? Plano funerário? Por que as pessoas pagam? Porque elas estão preocupadas, e está com razão, de se preparar para esse momento. Não é verdade? Tudo certo. Agora, e a alma? E o seu relacionamento com Deus que quer ser pai de filhos? Eu preciso entender a minha situação, eu preciso saber disso. Eu não posso titubear com isso, ser bobo nessa situação, eu não posso. Está chegando aí o 25 de dezembro, né? O 25 de dezembro é uma comiria desgraçada, é uma bebeção louca, uma coisa absurda, um consumismo assim, distorcido, né? Nada de Cristo. Eles dão mais importância para presépio, para boizinho bufando, do que para Cristo propriamente. Mas a minha preocupação hoje aqui, a direção do Espírito na minha vida hoje, é para falar para você e para todos nós sobre isso. Qual é o papel do Senhor Jesus? A importância da pessoa do Senhor Jesus que veio a esse mundo. Estava lá sentado à direita de Deus, no seu trono, só recebendo glórias, louvor, porque é Deus. E ele despiu-se dessa sua glória para vir aqui nessa terra, nesse globo terrestre, nessa dimensão, para salvar o ser humano que havia se perdido pelo pecado. E milhões de pessoas não estão dando importância a isso. Estão dando importância a motivos comemorativos. Ah, tô doido que chega finados. Ah, tô doido que chega Natal. Tô doido que chega Corpus Christi. Tô doido que chega as datas que fala de Jesus. Porque quer feriado, não quer Jesus. Tá? Tem muita gente assim. O mundo está desenfreado aí nessa loucura, mas não querem saber de Jesus. Mas o Senhor Jesus quer saber de cada um de nós. A verdade é essa. Eu ignoro, eu posso dar as costas, mas ele não dá. Ele está sempre no meu encausto, procurando uma brecha para falar para mim. Para alcançar meu coração, minha alma, meu espírito.
Então esse texto fala-se de uma aldeia de samaritanos. Samaritanos que eram contra judeus, principalmente com a doutrina. Principalmente. E o Senhor Jesus, indo para Jerusalém, mandou na frente os discípulos preparar um lugar, porque a viagem era cansativa. Prepara lá uma hospedagem, um lugar para a gente comer e tal. E diz a Bíblia, está aqui no texto, que não deram lugar para ele. Desconfiaram, né? O povo desconfiou, é o tal Jesus que está indo para Jerusalém. Não tem lugar para ele não. E ele teve que ir para outra aldeia. Aquilo foi humilhante. Aquilo foi humilhante. Aquilo também foi revoltante. Você vê como é que é responsável nossos atos. Nossos atos são responsáveis. 100%. Aqui eles não deram lugar, não deram hospedagem, não deram comida, nem fizeram questão que ele parasse ali. Deram conselho, toca em frente. Os discípulos ficaram indignados. Indignados, está escrito ali. Eles ficaram indignados e voltando falou para Jesus, Senhor, eles não receberam a gente não. Não permitiram nós hospedarmos nos hotéis deles não, nas pensões não. Não tem comida para nós, estão com raiva. Mandou nós ir para frente. O senhor quer que a gente mande fogo do céu para acabar com eles? O senhor quer? E Jesus, então, chamou a atenção deles. Deixa eu te mostrar aqui um fator. Uma pessoa irada, uma pessoa revoltada, ela é perigosa. Ela é perigosa. Você vê aqui, são discípulos. São homens que estão andando com Jesus, sendo servos dele. Homens que estavam conhecendo o poder de Deus, já viram muita coisa, já sabiam de muita coisa, já tinham autoridade. E porque não foram recebidos, porque não receberam o Senhor Jesus, eles ficaram com raiva. Senhor, o senhor quer que a gente mande fogo do céu para eles? Mandar fogo não é por foguete ou qualquer outra coisa. Era o poder de Deus. Eles queriam usar o poder de Deus para destruir aquela gente. Tirar da frente, eliminar. Porque estavam rejeitando, era um povo mau. E Jesus chamou a atenção deles aqui duramente. Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês estão querendo matar as pessoas que eu vim para salvar. Vocês estão querendo destruir as pessoas que eu vim para salvar. Porque não nos receberam, não é que são ruins, são ignorantes, não tiveram ainda a oportunidade de conhecer o Salvador, não tiveram ainda a oportunidade de viver um momento de amor, de graça, de paz, a respeito dos frutos do reino dos céus. Não tiveram. São pessoas problemáticas, revoltadas, são pessoas indignadas com a vida, só sabem usar de artimanha maligna. São pessoas assim malvadas, mas eles têm que ser libertos, eles têm que ser... Não, vocês não vão mandar fogo do céu, coisa nenhuma. Engraçado que os discípulos usaram de uma autoridade, né? O senhor quer que a gente mande fogo do céu? Parecia que eles estavam cheios do Espírito Santo, né? Parecia que eles estavam poderosos. E estavam mesmo. O senhor quer que a gente ore para Deus mandar fogo aqui? Nós vamos te defender, nós estamos aí revoltados com isso. E se tivesse orado? E se Deus tivesse mandado fogo e matado todos os samaritanos? O que eles iam ganhar com isso? Simplesmente eliminar da frente deles alguém que não gostasse deles? O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é isso. É por isso que Jesus chamou a atenção deles. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês estão agindo igual, vocês estão no mesmo espírito deles. Eles nos rejeitam e vocês querem matá-los. Que coisa louca! Que coisa louca! Que loucura! Quer dizer, não estava tendo diferença. E eu vou pedir licença para mim falar uma coisa para a igreja do Senhor Jesus espalhada por aí afora.
a gente tem que tomar um cuidado louco, porque nós passamos a conhecer o Senhor Jesus, passamos a ser salvos por Ele, simplesmente eliminar da frente deles alguém que não gostasse deles. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é isso. É por isso que Jesus chamou a atenção deles. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês estão agindo igual, vocês estão no mesmo espírito deles. Eles nos rejeitam e vocês querem matá-los. Que coisa louca! Que coisa louca! Que loucura! Quer dizer, não estava tendo diferença. E eu vou pedir licença para mim falar uma coisa para a igreja do Senhor Jesus, espalhada por aí afora. A gente tem que tomar um cuidado louco, porque nós passamos a conhecer o Senhor Jesus, passamos a ser salvos por Ele, transformados por Ele, abençoados por Ele, e vamos fazer parte da igreja. E em muitos casos nós levamos esse velho homem, essa natureza que às vezes não está no mesmo espírito, levamos ela para dentro das igrejas. E a gente vê isso, a guerra entre pessoas dentro das igrejas. A maldade, a severidade que uma pessoa usa contra a outra. O perdão não consegue fluir com liberdade. Perdão é só na chincha, né? É só quando bota pessoas confrontadas para se perdoarem. Perdão não deveria ser assim. Às vezes as pessoas querem vingar das outras, condenar as outras, punir as outras. A gente tem uma facilidade para isso, né, nessa natureza humana. Fulano tem que pagar, fulano tem que ter um acerto, fulano tem que passar por isso mesmo. É assim a maldade da gente. E isso, a gente vem para Jesus e às vezes não larga essa bagagem. Às vezes a gente não larga essa capa maldita e a gente vem para dentro da igreja, dentro do reino de Deus, aplicar isso na vida das pessoas. Fulano falou isso, tem que pagar. Fulano fez aquilo, tem que pagar. Fulano caiu, tem que pagar. Fulano pecou, tem que pagar. Só que queremos cobrar das pessoas. Se te der poder, acho que você vai pedir para mandar fogo na cabeça das pessoas também. Aliás, tem muita gente assim, né? Querendo a morte dos outros. Mata que a família, Senhor. Mata que a pessoa, Senhor. Bota fogo lá, queima aquilo tudo. Nós somos assim. Aí o Senhor Jesus dá a resposta. Vocês não sabem de que espírito vocês são. A mensagem tanto é para quem está perdido, quem está nas trevas, quem está na obscuridade, quem está na ignorância, como quem já está no reino de Deus. Que tem que saber que essa sua natureza humana, esse juízo egocêntrico, essas coisas que a gente tem, isso tem que ficar refreado. A nossa vida precisa de estar no Espírito de Deus, não no nosso, não na nossa razão, não na nossa forma de ser. É uma conversão. É uma conversão. A igreja veio atrás de nós, nos alcançou. Agora fazemos o papel ao inverso. Ao invés de nós irmos, continuarmos indo e continuarmos indo, amando, perdoando, usando de misericórdia, estendendo a mão, botando no colo, botando no ombro, nas costas para a pessoa não perecer. Não, a gente passou a ser juiz. Fulano tem que pagar, fulano tem que sofrer, fulano tem que morrer. Não é assim? A igreja está passando, né, por uma situação tão difícil. Tão difícil. A dureza, a nossa dureza, queremos aplicar. Os discípulos queriam pedir, mandar fogo do céu para matar os samaritanos. E o Senhor Jesus disse, não, nós vamos fazer alguma coisa para chamar a atenção deles e conquistá-los no amor de Deus. Eles também precisam da salvação, eles principalmente precisam da salvação. Quem precisa de remédio são os doentes. É um desafio para nós levar o evangelho a eles? É um desafio para nós chegar até eles? É o maior desafio. Mas nós temos que conquistar, de uma maneira ou de outra. Se vamos ter poder para orar e mandar fogo do céu para matar, então vamos orar para quebrar as barreiras, quebrar as dificuldades, para que a gente consiga entrar até eles, fazê-los ouvir a mensagem.
Jesus já deixou assim: estes sinais seguirão os que creem. Os sinais é para fazer as pessoas terem uma experiência na prática. Pessoas morrem todo dia, eu disse aqui, mas Jesus cura. Jesus cura câncer, cura qualquer doença, Jesus cura. Mas a pessoa curada, mais tarde vai morrer. Morre de outra coisa, mas todo mundo morre. Então a cura não é para sempre, a cura é só um sinal para a pessoa saber que Jesus está vivo e entre nós. A libertação é a mesma coisa, a transformação é a mesma coisa, os milagres é a mesma coisa, tudo que Jesus faz. Ah, o cego enxergou, o mudo falou, o surdo ouviu, o paralítico andou. Sinais maravilhosos. Mas essas pessoas curadas também vão morrer. É só um sinal para as pessoas saberem que o Senhor Jesus está vivo. Então, os samaritanos precisavam de um sinal. E às vezes as pessoas com que você está lidando estão precisando de um sinal, de uma experiência. Porque nossa palavra não está tendo peso, não está surtindo efeito, nossa palavra não está conseguindo chegar. E eu sofro, e você sofre, e todos sofrem, e padecemos com isso. Nem por isso, nem por isso nós vamos pedir que Deus mande fogo do céu para matar todo mundo, matar aqueles que estão na nossa frente, matar aqueles que estão contra nós, que jogando pedra, jogando pau, jogando outras coisas. Não, amigos e queridos ouvintes. Nós precisamos de entender de que espírito nós somos. Se é o do maligno, se é do homem natural, que não presta para nada, ou se é de Deus. A mensagem hoje é para tornar a nossa vida um pouco mais leve, para mostrar para nós que nós não estamos aqui para ser juiz, querer morte e derrota e fracasso de ninguém. Porque todos que são contra nós, é o desafio nosso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, é só isso? É só ir abrir a boca e pregar? Não. Tem as retaliações, tem as perseguições, tem as pedradas, tem as pauladas, tem as humilhações. E olha que disso eu entendo, tá? Todo mundo que enfrenta o reino de Deus passa por essas coisas difíceis, absurdas. Satanás é adversário, ele não tem escrúpulo, ele não tem misericórdia, ele veio para arrebentar a gente. E agora, porque nós estamos diante de uma dificuldade, vamos querer que Deus mate fulano, beltrano, rebenta com ciclano, exploda o zutano? Não. É aqui que está o segredo. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, salvá-las. Então eu gostaria que você jogasse essas pedras fora, esses paus, essas lanças, essas espadas, essas armas de ataque, que seja de defesa, jogue isso fora. Se desarme nessa hora. Ah, eu vou orar para Deus rebentar com aquele homem, com aquela mulher. Não ora assim não. Porque ela precisa de uma experiência, porque ela precisa de salvação. Porque quando ela se converte, quando a pessoa se transforma no poder de Deus, pronto, ela mesmo reconhece que estava errada. E eu não tenho que justificar isso nada, eu não tenho que provar para ninguém que eu não... Eu não tenho que provar nada, eu tenho que aguentar o tranco, suportar, resistir. Eu não posso naufragar na minha fé, eu preciso posicionar. Graças a Deus, eu estou aqui hoje, é porque eu tenho sobrevivido a essas afrontas, a esses confrontos de samaritanos. De pessoas que não entendem, que não estão entendendo e que não estão em condições de entender. É mais fácil me julgar uma pedra do que entender o propósito de Deus. É mais fácil me condenar do que achar que o Senhor Jesus é misericórdia para com eles e que precisam também da misericórdia. É mais fácil, então, que jogue. Se está feliz com isso, manda pedra. Pode falar essas besteiras que o mundo fala, né? Às vezes falam na cara da gente, pastor gosta de dinheiro. É o que mais tem, né? Tudo bem, quer falar? Pode falar, não tem problema. Eu não tenho que me justificar com isso, eu não tenho que sair por aí camuflando. Eu não tenho. Eu vou viver a minha vida e vou fazer a obra de Deus e vamos para frente, em nome de Jesus,
pregando a mensagem. Talvez amanhã você entenda, talvez amanhã você reconheça, talvez amanhã você consiga se inspirar numa mensagem e alcançar esse plano de salvação. Talvez seu coração se transforme, sua mente possa mudar. Talvez amanhã o seu conceito melhore. É para isso que trabalhamos. E aí você vai se sentir melhor, vai se arrepender, vai ter até uma vergonha de você mesmo, né? Porque é isso que acontece com a gente. É bom que você pare agora e diga assim, meu Deus, eu preciso entender de que espírito eu sou. Se de Deus, ou se do inimigo, ou se o meu mesmo. Porque existe religião comum. Religiosidade é algo natural. A minha religião, quando fala assim, a minha religião define você próprio. Seus gostos, seus prazeres, suas aprovações, suas reprovações. Você que é o juiz, você que é o delegado, é o advogado, é você que faz tudo. Isso se chama minha religião. E aí toca para frente. Agora, quando a gente passa por uma experiência, passa por uma transformação, a gente passa a reconhecer que aquele que joga pedra precisa da misericórdia de Deus e da gente. A pedra machuca, a pedra dói, mas a gente tem que ser mais forte para reconhecer que a necessidade da alma de quem está jogando a pedra é maior do que a minha dor de receber a pedra. É assim, queridos ouvintes. É isso que Jesus falou. Eles não querem me dar um lugar para dormir em Samaria, eles não querem me dar uma comida, tudo bem. Não querem vender para nós, não querem alugar, não querem nada disso, tudo bem, a gente reconhece. Vamos andar mais, vamos cansar mais. Jesus não falou isso? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2 com ele. Se alguém quiser tomar a túnica, dá também a capa. Fica preocupado com isso, medindo força, comparando, fazendo-se de vítima, mesmo sendo. Não, se humilha aí, desce, sai desse pedestal, deixa ele para Jesus e toca para frente. Não esquece isso não, queridos ouvintes. Se tem um negócio que a gente precisa é ser mais forte do que quem jogou a pedra. A gente tem necessidade de vencer essas dificuldades humanas e ir para frente. Porque se nós estivermos no Espírito de Deus, essas coisas não terão efeito em nós. Então eu apelo para que você busque uma experiência, que você busque uma manifestação do Espírito Santo na sua vida, que ele te ensine a ser esse servo, essa serva, essa pessoa assim. E o resto, deixa por conta de Deus. Tá bom? É assim mesmo que acontece. Quando a gente sai para fazer missões, vocês não têm noção do que é. Nós estamos vendo aí para fora pastores, missionários morrendo, sendo assassinados, com ódio. O próprio Jesus, nem o que fizeram com ele. Mas ele era o Salvador. E ele continua sendo o Salvador. Ainda não é tempo dele ser juiz. Ainda não é tempo dele ser juiz. Ele é Salvador. Ele é mestre. Ele é o Senhor. Ele tem condições. Bateram nele, espancaram, deram com o caniço na cabeça, coroa de espinho, cuspiram, fincaram ele numa cruz, acabaram com ele. E diz a Bíblia que ele foi para o matadouro como ovelha muda. Não reclamou, não xingou, e quando estava para morrer, ele disse assim, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. É assim. Então se posiciona aí. Ah, pastor, eu estou tão triste, eu estou pensando em sair da igreja por causa disso, por causa daquilo. Se você sair, significa que você não tem o Espírito de Deus. Porque você está indo no seu Espírito. E o seu Espírito manda sair da igreja, manda sumir, manda largar Jesus, manda chutar o balde. Ele é ruim, ele é covarde. Mas no de Deus, não. O de Deus te dá coragem, te dá força e diz assim, não, lá é o meu lugar. Eu vou ficar lá, firme e forte. Aleluia. Deus seja louvado. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Segura a sua bênção. Segura a sua bênção. Tenha uma decisão inteligente a seu favor. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Que a gloriosa mão do Senhor esteja estendida sobre a sua cabeça e te abençoe nessa hora toda especial. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Programa A Determinação Profética. A hora é essa.
Simplesmente